caro senador José Medeiros, que preside esta sessão, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado e os milhares de brasileiros que dão à TV Senado e à Rádio Senado uma audiência impressionante, senador Medeiros, caros servidores desta casa, zelosos e atentos. A audiência que a TV Senado ganhou com o processo de impeachment é impressionante, ou seja, o consumo de política, ao contrário do que se podia imaginar, ele foi ampliado extraordinariamente pelo interesse da sociedade brasileira em acompanhar aqui não só o trabalho da comissão especial, mas depois daquela histórica sessão nesse plenário, quando foi feito e aprovado o impeachment por 61 votos. E Vossa Excelência fez uma análise, ao seu jeito, com uma ilustração até literária, sobre tudo o que aconteceu de uma maneira leve, que agrada o telespectador, porque dessa forma de falar que o senhor usa é uma forma muito mais fácil de compreender. Nada de palavra difícil, de coisa para comprometer a forma de interpretação do telespectador. Todos eles qualificados entendem melhor quando nós somos muito claros, muito transparentes, honestos, porque a palavra expressa também a sua alma, o seu sentimento e a sua integridade e a sua coerência. Às vezes aqui as pessoas dizem uma coisa e lá fazem outra. Então eu queria começar o meu pronunciamento, ia falar sobre um tema que vou abordar em seguida, mas sobre os comentários feitos por Vossa Excelência. No meu estado também não foi diferente, senador José Medeiros, em relação à questão do uso do vermelho. Os candidatos do Partido dos Trabalhadores não usaram vermelho, usaram um tom lilás, violáceo, eu até diria, todos eles. Cor de caixão de defunto. É uma... Desculpa, senador Medeiros me faz uma boa provocação. Essa cor difusa, não é nem rosa, nem roxo, essa cor difusa. E aí, alguns mudaram até nome, tiraram um sobrenome para não contaminar mais, porque era uma marca muito grande em relação ao partido. Ora, há dois pontos fundamentais nesse processo. Se o próprio partido e os seus candidatos do seu partido estão não assumindo a sua identidade, nessa hora em que nos atacam ou nos atacaram, qual é a moral que tem para continuar a crítica de quem aqui aprovou com soberania, com altivez, aprovou o impeachment? Então, não pode fazer isso, não pode ter essa incoerência. Esse é o primeiro fato. Há um outro fato, é a falta de absoluta compromisso com a verdade transparente, que é, na política, um erro imperdoável. Imperdoável. A falta de humildade para reconhecer o erro. Nos Estados Unidos, senador, o Bill Clinton, quando teve o caso com a secretária Mônica Lewinsky, foi à televisão e disse: errei, peço desculpas primeiro à minha mulher e à minha família, e peço desculpas aos americanos. E a mulher dele disse: eu confio no meu marido. Simples assim, transparente assim, não tem que ficar escondendo nos cantos e botar embaixo do tapete, senador. Tem que ter clareza, tem que ter honestidade intelectual, senador Cristóvão. E faltou isto ao grande líder. Aquilo que Vossa Excelência falou a respeito de Lula, eu também, eu fui jornalista, eu muitas vezes entrevistei Lula quando ele era ainda, digamos, afastado por um canto, eu falava com ele, até pela relação que ele teve com o Brizola, e o Brizola o chamava de sapo barbudo, num determinado momento que os dois entraram num enfrentamento de uma disputa presidencial. Então, eu sempre tive por ele um grande respeito. Ele, aliás, me distinguiu, fui, eu acho que talvez uma das poucas jornalistas convidadas por ele, pessoalmente, para acompanhá-lo nas obras de duplicação da 101, aliás, uma herança importante do governo dele. Mas isso não lhe deu o direito de cometer os erros que cometeu. E hoje, o presidente Lula, com os cabelos muito mais brancos, com mais rugas no rosto,
portanto, com mais experiência de vida, poderia salvar o partido, dizendo, o partido que perdeu 60%, 60% foi a perda do partido nessas eleições. E não foram os golpistas que fizeram isso, foi a população brasileira, não fomos nós, senadores. Então, o gesto que eu esperaria do Lula, desse grande líder que criou esse partido, o primeiro operário a chegar à presidência da República, o que o americano chama de self-made man, o homem que se fez por si próprio, se tornou um grande líder sindical. E ontem, ouvindo uma entrevista da Miriam Leitão com o João Dória, presidente eleito, fiquei impressionada com a serenidade, e ela, mas o senhor não tem experiência pública, de administração pública? Desculpa, mas a Miriam é uma pessoa muito inteligente. Mas essa pergunta, eu poderia dizer, mas o Lula, o que foi antes de ser presidente da República? Deputado federal, constituinte e presidente de sindicato. E foi um grande presidente no primeiro mandato. Mostrou o Brasil, mostrou ao mundo que um líder operário chegou com a liderança que tinha de atrair multidões a ser o líder e o espaço que teve na agenda internacional, entrando em questões do Irã, do Oriente Médio, coisas que as potências não conseguiram, ele foi entrar nesses processos com a ousadia que um grande líder tem. Mas o único político do PT que teve, eu diria, com certo desconforto, que foi eleito com 300 mil votos, vereador em São Paulo, nosso ex-colega desta casa, Eduardo Suplicy, ao sair da eleição, deu uma entrevista e disse, cometemos muitos erros, precisamos reavaliar para continuar. Pelo menos um líder admitiu que foram cometidos erros. Esse é um gesto que eu respeito, por isso o Suplicy é respeitado, por isso o Suplicy fez 300 mil votos. O PT e as esquerdas não conseguiram ir ao segundo turno numa capital, eu diria, esquerdista, que é Porto Alegre. O PT saiu da disputa no segundo turno, com uma figura respeitada, Raul Ponte. Isso, então, não fomos nós, senadores. Foi a população que, antes do impeachment, um ano antes, bem antes, como disse Vossa Excelência, ocupou a Avenida Paulista. Não é a elite que estava lá. Era muito mais gente, senador. É a pobreza, é as pessoas que ganham salário mínimo e que hoje esperam numa fila, não sabem quando vão se aposentar, e a ex-presidente, atrás da porta, manda lá o seu Eduardo Garbas para fazer aposentadoria na mesma hora. Como disse no exemplo do Aloysio, na aparência, uma honestidade cristalina, por baixo dos panos, fazendo essas tramóias. Um trabalhador não tem esse direito. E o trabalho, senador, Vossa Excelência começou como uma ajudante de serviços gerais. Eu fui balconista na Casa Sanson, lá no interior, lá em Lagoa Vermelha. Essa casa não existe mais, de uma família com esse nome. Fui balconista. Quando eu peguei o emprego, nas férias, porque eu era interna no colégio, meu pai disse, mas o salário é muito baixo, minha filha. Eu disse, não importa, meu pai. Com esse dinheiro, mesmo pouco, eu posso comprar os uniformes e os livros que eu vou estudar. E eu acho que é exatamente o trabalho, senador. O trabalho tem que dar o pão nosso de cada dia, o suor do nosso rosto. É com o suor do nosso rosto que nós pegamos o pão de cada dia. A valorização do trabalho. O que Vossa Excelência falou sobre a questão da reforma agrária, a questão não era apenas regularizar assentamentos, era a regularização fundiária, a titulação da terra para aquele que chegou ali e que precisava, como exemplo lá do seu estado do Mato Grosso, que nós examinamos na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que se transformou em município esse assentamento, mas continua há 20 anos sem titulação.
É o título da terra, como a nossa certidão de nascimento, que dá a ele o direito de trabalhar. Ele não pode fazer nada. Não pode dar como garantia, porque ele não tem a titulação da terra. A terra não é dele. O tempo perdido, senador. Foi o tempo perdido de fazer essas coisas. O único capital político que tinha. Mas por que não aconteceu? Por que a titulação não aconteceu, senador? Por que a regularização fundiária não aconteceu? Porque, enquanto isso, se usa essas pessoas como massa de manobra para fazer isso, senador. Não há outra explicação. Não há outra explicação. Então, aqui, eu também, segunda-feira, eu estava nessa tribuna. Segunda-feira eu estava aqui fazendo a mesma análise que Vossa Excelência falou, quando aqui vem, mas a popularidade do Temer está lá embaixo. Não. Eu disse, a estatística mais importante aconteceu domingo, 2 de outubro. A estatística mais importante foi a estatística da liberdade, da autonomia de cada cidadão e cada cidadã brasileiro que foi às urnas dizer o que pensava. Essa foi a grande estatística, o grande Ibope, o grande Instituto Folha, a grande pesquisa de popularidade, a eleição. E não há o que discutir sobre isso. Então, como disse Vossa Excelência, a falta de humildade política, isso poderá, e o Lula ainda tem tempo, talvez tenha perdido já o timing, porque na política, se você não faz a coisa certa, na hora certa, você já não recupera mais. A própria ex-presidente Dilma, quantas vezes ali está o senador Cristóvão, foram alertar, presidente, faça isso, mude o rumo, faça isso. Foi alertado. Quem avisa, amigo é. Quem avisa, quem critica, responsabilidade tem. E não foram poucas as vezes que os senadores, aqui um grupo de senadores independentes, foi à presidência da República para falar sobre isso. E nada aconteceu. Está aí o preço. Senador, nós estamos examinando aqui uma PEC, a PEC 241. Assim como a questão do golpe, a narrativa já acabou. Já acabou. E quando Vossa Excelência reage, quando fala golpista, o cara chama de petista, ele fica bravo, aí ele fica bravo. Então, a narrativa do golpe parou. A terceirização aparece agora, de vez em quando, nessa questão, como esse escândalo aqui no Senado Federal, de uma empresa que presta serviço ao Senado, que não pagou seus servidores, que estão aí aguardando o resgate do seu direito. Não é possível. Tem que ter um critério, na contratação, saber o passado dessa empresa. Não pode contratar assim, porque fez uma licitação, mas tem que avaliar a responsabilidade. Acho que o Senado agiu de boa fé. Os dirigentes do Senado agiram de boa fé. Agora, tem que cobrar dessa empresa, aonde for, e imediatamente invocar, para evitar a contaminação de que esse episódio venha contaminar todo o sistema. Ou se nunca se pode imaginar que você não vai ter 300 mil servidores para fazer a limpeza contratados pelo Senado, pagos na folha do Senado. Não é assim também. Então, não podemos ir aos extremos, temos que corrigir os equívocos e aí. Agora veio a questão do FIES, que Vossa Excelência muito bem definiu, nem vou falar, mas o governo errou. O governo errou ao ter colocado o recurso necessário para fazer uma suplementação orçamentária para pagar, para não deixar 2 milhões de estudantes sem bolsa, sem o FIES, que é o Sistema de Financiamento Estudantil. As universidades que têm esse sistema do FIES, estão contratos com a universidade, atendem os alunos do FIES, elas estão numa situação de crise. Ontem me ligou o reitor dizendo que iam entrar com judicialização, porque não recebem, não pode pagar os servidores, os professores, a manutenção, senador. O erro do governo foi ter posto num PLN, que é o Senado, cada sessão do Congresso Nacional, ela precisa, antes, votar vetos. E vetos são complicados, tá? É um processo lento. E a oposição, que não soube governar hoje, que não sabia antes governar, sabe fazer oposição. Governar não é muita especialidade, mas a oposição, eles são muito competentes. E o governo, com uma maioria folgada, totalmente desorganizado. A minoria, a oposição, organizada, e a maioria desorganizada. Então, deu no que deu. Então, a saída foi ontem, sugerida até pelo presidente Renan Calheiros, uma medida provisória. Fazem medida provisória para tudo. Por que não fazem uma medida provisória para suplementar também o recurso para pagar os 2 milhões de estudantes que estão desesperados, aguardando, como aqueles que sofreram, fazendo aquele rodízio de vô, tio e a irmã para conseguir uma vaga no FIES?
naquela época do governo passado. O problema é que não havia mais condições de oferecer as vagas. E essa suplementação foi para dar a garantia de que os que estão no sistema FIES continuem. Essa é a questão. Então, o governo errou ao não já de cara ter feito isso, correndo o risco dos reitores das comunitárias. No meu estado, existem muitas universidades de excelente qualidade comunitária. O senador Cristóvão conhece muitas delas. Unijuí, Unisc, a Universidade de Caxias do Sul, o PF em Passo Fundo e tantas outras mais. Então, essas coisas precisam ser clareadas como são, senador. Agora vem a questão relacionada, e quero comentar o artigo do senador Cristóvão sobre, ele até foi o primeiro que fez referência à reforma do ensino. Então, levantam, assim como se aqui a casa fosse receber e fosse aqui, a gente tivesse que engolir o que chega do governo, do Poder Executivo, e nós simplesmente dizer amém, como vaquinhas de presépio. Não, nós estamos aqui para modificar, para aperfeiçoar, para mudar, para negar ou para aprovar. Nosso trabalho é esse, então vamos fazendo a reforma do ensino necessária, e eu me valho do artigo do senador Cristóvão. Mas tiraram a educação física, e aí eu respeito demais os professores de educação física. Eu fazia muito educação física na minha escola, quando era interna em Lagoa Vermelha, eu respeito demais, é uma coisa de... Agora, a preocupação do professor, o líder disse assim, nós vamos ficar desempregados. Não é essa a questão, como vai ser, isso vai melhorar a qualidade do ensino, trabalhar com uma outra dialética, não corporativa, dizer, não, nós podemos fazer tais e tais coisas para aperfeiçoar a forma de fazer educação física, não aquela coisa que nem o aluno mais gosta, o aluno prefere estar no computador, mas criar a própria aula de educação física ser mais atrativa, senador, porque eu acho que as aulas de educação física hoje são iguais a de quando eu fazia educação física. Acho que era assim. Então, tem que mudar, criar, inovar em todas as áreas. Mas... Piorou, senadora, porque hoje, às vezes, fica só na sala de aula explicando o que é um cabeceio no futebol, como é que... Ninguém quer saber isso, ele quer ir lá cabecear a bola. Exatamente. Então, eu fui professora primária e na hora do recreio, eu ia para o recreio com as crianças, para exercitar com eles, jogava bola, tudo isso, usava uniforme, eu tinha uniforme, porque eu queria ser igual aos alunos, queria me tornar mais igual a eles, como fiz estágio, não cheguei a fazer a contratar. Então, senador, eu faço essa análise sobre a questão da reforma do ensino, então, eu acho que a oposição devia ter um pouco mais de respeito com a sociedade, de coisas necessárias a serem feitas na reforma do ensino, tem que ser mudado, do jeito que está, não pode. A proposta é uma proposta de discussão no Congresso Nacional. E a outra coisa, a questão do teto, a 241. Esse agora, sim, é uma coisa assim, é o novo espantalho que foi colocado no cenário político. Só que essa PEC 241 é o eixo essencial para o governo. Um governo que tenha uma mínima credibilidade, uma capacidade de governança. E governabilidade se dá no âmbito político, de governança, de um país que está arrasado, terra arrasada. Veja só, senador, no governo, nos 13 anos de governo, foram criadas 40 empresas públicas, 40 estatais, senador, em 13 anos. Como se nós já não tivéssemos inchado como Estado o suficiente. É como se fosse uma casa pequena, comprar muito mais móveis do que cabe na casa, aí bota uma em cima da outra. Mas aquilo custa, entra no orçamento das pessoas. Vai pagar a compra financiado, a estatal tem que ter custeio. O prejuízo operacional dessas estatais criadas, estimados em 8 bilhões de reais. 8 bi as 44 estatais, das quais, 43, precisamente, 43, das quais 41 ativas. 41 estão em atividade. Então, eu li, senador,
hoje é a respeito disso. O que é limitar gastos? Não é criar nenhum problema para a educação, para a saúde. Não é isso. Ela submete as despesas primárias do Estado, da União, a um teto determinado pelos gastos do ano anterior, corrigidos pela inflação, sem que o Congresso aceite esta imposição do teto. Não adianta nem pensar nas outras reformas, e ali está um especialista. Mas eu li hoje uma frase, eu digo assim, lapidar, de um jornalista muito conhecido, chamado Hélio Gurevitch. Hélio Gurevitch é um jornalista com um curso no exterior, muito preparado. E eu vou usar a frase dele, acrescentando apenas um aditivo. Ele diz assim: para o elefante, o meu aditivo é Estado brasileiro, para o elefante emagrecer, não basta dizer quantos quilos precisa perder. O mais importante é fazer a dieta. Disso, a PEC dos gastos não trata, escreveu ele. Muito, eu diria assim, foi ao ponto, cirúrgico. Então, acho que com esse exemplo do nosso Hélio Gurevitch, que é do articulista econômico do G1, eu acho que ele conseguiu dizer com uma frase, explicar muito bem o que nós estamos tratando. Então, queria cumprimentá-lo pela frase. Para o elefante, eu coloquei entre Estado brasileiro. Emagrecer não basta dizer quantos quilos precisa perder. O mais importante é fazer a dieta. E disso, a PEC 241 não trata. 43 estatais, 41 funcionando. A gente nem sabe, mas é um ralo de dinheiro público sem eficácia, porque esses 8 bilhões poderiam, antes de ter ido inchado a máquina pública, inchado o Estado brasileiro, deveriam concentrar esse esforço. Esses 8 bi é muito dinheiro, senador Cristóvão, é muito dinheiro. 8 bi, melhorar a educação, melhorar a saúde, o atendimento, dar o seguro-desemprego nessa hora de tanto desemprego. Então, eu penso que nós temos que, de fato, colocar os pingos nos is. E acho que a Câmara fez o dever de casa, ter aprovado na comissão especial. Imagino que a comissão, que o plenário do Senado aprove. É isso, é uma organização mínima do Estado brasileiro com a fixação desse teto de gastos. Não há como fazer isso. Então, os que pregam o contrário, senador, e aqui também, de novo, vem aqui para negociação, a gente vai negociar o que nós vamos fazer, que limites são. Então, com muita alegria, concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Senadora, aqui os apartes a gente faz sentado, eu vou fazer em pé, porque eu considero que não é uma parte apenas, é uma espécie de diálogo provocado pela sua fala. Eu vou analisar duas coisas. A primeira é essa ideia, senador Medeiros, da PEC 241. Hoje de manhã eu liguei para um deputado que eu respeito muito, o deputado Molon, para conversar com ele sobre isso, porque eu vi a participação dele na comissão. E estão vendendo, mais uma vez, narrativas falsas. É isso, senador, que bom. Essa PEC é fundamental para a gente equilibrar as contas, baixar a dívida, o juro cair, retomar investimento, voltar a emprego. Mas tem uma coisa por trás que eu estou gostando mais ainda. Essa PEC vai permitir descobrir quem daqui, do Congresso inteiro, dá prioridade a alguma coisa. Peguemos educação. Agora, vai ser possível aumentar recursos para a educação, mas vai ter que dizer de onde tira. É fácil defender a educação e tudo mais, como a gente vê as pessoas fazendo, senador Medeiros. Acabou a demagogia quando for aprovado. Agora, para você defender aumento de salário de professor, você vai ter que dizer de quem é que você não defende aumentar salário. Porque não dá para aumentar tudo igual. E até porque a valorização de um profissional não vem só do aumento do seu salário, vem da brecha entre o seu salário e dos outros. Agora,
Não vai dar para a gente ficar defendendo mais escolas e mais portos com o dinheiro do governo. Mais saneamento e mais aeroportos. A gente vai ter que escolher. Isso vai ser muito bom para a política brasileira. Eu imagino se desde a Constituição de 1891, primeira da República, já existisse esse item na nossa Constituição. A política teria sido feita de maneira muito mais séria, porque não vai bastar ser a favor de um item, vai ter que ser contra outros. Por exemplo, essas estatais. Quanto custam elas? Daí a gente tira esse dinheiro e manda para a educação. Eu vou mostrar como é possível aumentar muito dinheiro para a educação, mesmo com a PEC. Espero que outros façam para a saúde, que outros façam para qualquer outra coisa. E aqui a gente vai discutir quem é que vai ganhar. Aí eu vi um dizer, mas a educação nunca vai ganhar. Bem, se não vai ganhar, porque aqui não representa, vamos tirar a máscara de todos nós, mas não vamos mentir dizendo que a gente aumenta a educação, de saúde, de portos, de estrada, e no fim engana todo mundo com a tal da inflação, desrespeitando a lei da aritmética. Porque o que é que a gente vem fazendo ao longo do tempo? A gente só tem R$4 para gastar, aí gasta 2 num lugar e 3 no outro. Como é que pode resolver a aritmética de, tendo 4, gastar 5? Sabe como é? É que os 5 só valem 4. A inflação de 20%. É assim que a gente tem administrado o Brasil, colocando mais em tudo, enganando a todos. A gente aumenta salário e depois rouba com a inflação. Fica todo mundo bem, todo mundo enganado. Vamos cair na real. É nesse sentido que eu acho positivo a PEC. Eu não sei como esse governo que está aí, que eu não votei nele, não está sendo comunicando melhor. Essa PEC devia se chamar PEC do óbvio, ou da responsabilidade, não a PEC do teto. O teto é óbvio. É a PEC da responsabilidade, é a PEC do óbvio. Não se gasta mais do que se tem. Mas é o global que não vai aumentar. Mas você pode aumentar esse baixando esse. Então, esse é o ponto. Mas eu não queria deixar de falar. Então, finalmente, agora a gente vai saber quem defende saúde, quem defende educação, quem defende portos, porque vai dizer o que é que não defende. Acabou essa ilusão, falsidade, mentira, de tudo é prioritário. Corromperam até o dicionário. Prioridade significa algo que você prioriza. Pode ser até mais de uma coisa, mas é um conjunto pequeno. Agora, sobre o discurso do senador Medeiros, que a senhora repercute. Eu acho que o PT perdeu uma eleição terrível do ponto de vista da derrota brutal eleitoral. Mas essa nota do PT, depois da eleição, é uma derrota pior ainda, porque é a derrota de quem não entendeu nada, de quem não reconheceu nada e de quem não pediu desculpas e de quem não sinaliza para onde vai. Eu vou falar dos 4. Primeiro, não entendeu. O PT está achando que perdeu votos por causa da corrupção. Esse foi um item importante. Mas foi um item importante no caso do PT porque era o partido não corrupto. Se fosse um partido com tradição de corrupto, já teve Brasil candidato que dizia rouba, mas faz. Mas não, esse é contra todos os roubos. E, de repente, caiu nisso. Mas não foi isso. Os erros na economia, a inflação e, sobretudo, o desemprego, é que eu acho que é a grande causa dessa derrota. E não entenderam. Não entenderam também os limites das narrativas, os limites do marketing. O marketing só engana até um certo ponto. Creio que foi Lincoln quem disse, é possível enganar todo mundo por pouco tempo e enganar poucos por muito tempo, mas é impossível enganar todos por muito tempo. O PT acreditou que podia. E a outra coisa que eu acho que é mais grave, e isso sim pode levar a um certo desfazimento do PT até se refazer, é que não está mais em sintonia com o espírito do tempo, não está mais em sintonia com a realidade como ela avança. A senhora tocou num ponto aí, por exemplo, terceirização. Não podemos deixar que continue nossos trabalhadores aqui, enquanto nós temos salários
seguro-saúde, tudo, os terceirizados aqui nem salário estão recebendo direito. Não podemos. Nós entramos num tempo em que certas profissões são provisórias. Para a profissão provisória, não pode ter uma carreira permanente. Então, uma profissão que vai acabar daqui a algum tempo, como estão falando até motorista, os carros vão ser automáticos, eu ainda confesso que não acredito muito nisso, a gente vai ter carreira por 35 anos. Eu nem sei se com a revolução da cibernética, a gente também não vai ficar obsoleto aqui. Vai ter um grande computador que recebe o que é que o povo quer, processa, vê as consequências, elabora a lei e manda para a gráfica automática, nem para a gráfica, manda para casa as pessoas. Uma série de atividades estão ficando obsoletas. O PT não entendeu que a provisionalidade dos tempos de hoje nas relações trabalhistas exige uma reforma trabalhista. Não entendeu? Aí gera desemprego. Não entendeu que nós estamos vivendo muito mais anos e, portanto, a aposentadoria exige uma reformulação. E mais grave, nós vivemos mais anos e nascem menos meninos e meninas. Então, a base que paga diminui e aqui aumenta o teto que gasta, que recebe, como eu. Tem que mudar as regras. Não entendeu, por exemplo, que a Petrobras não tem condições de explorar o pré-sal na totalidade. E nem entendeu que nós estamos caminhando para um mundo sem combustível fóssil. O petróleo vai ficar uma coisa obsoleta. Não entendeu que petróleo debaixo do mar não serve, só serve se você tira, transporta, refina e distribui. E tirar, transportar, refinar e distribuir exige investimentos. E a Petrobras não vai ter para colocar 30% em todos os poços de petróleo. E não vai ter, porque, de qualquer maneira, o pré-sal é maior do que a Petrobras e porque o PT quebrou a Petrobras. A gente vai precisar recuperá-la. O Brasil, quando eu digo nós, não digo o atual governo, nós, o Brasil vai ter que recuperá-la. Enquanto isso, o petróleo enterrado. Eu, inclusive, fico revoltado com essa posição, porque nós conseguimos, depois de muito esforço, votar a ideia de que os royalties do petróleo iriam para a educação. E não que os royalties do petróleo ficariam enterrados debaixo do subsolo do mar. Porque é lá que está o royalties. Eu quero tirar esse royalties. E isso exige todas essas operações. A Petrobras sozinha não tem. E olha que a proposta aprovada ontem, ela ainda diz, a Petrobras tem o direito de dizer se quer ou não colocar 30% em cada poço. Quando ela disser não tem como, aí o Brasil não fica sem explorar aquele poço. E ainda tem gente que resiste a essa realidade. Eu acho que essa foi uma das causas maiores da derrota do PT. Ficou um partido reacionário. Porque reacionário é quem não percebe a evolução das coisas e fica com nostalgia do passado. É isso que é reacionarismo, a nostalgia do passado e não olhar lá na frente. E é claro que olhar na frente tem uma maneira de direita e uma maneira de esquerda. Eu ainda insisto nessa palavra, pode ser outra. Tomemos um caso, senadora. Desculpe estar tomando muito seu tempo, senadora. A senhora está com muita pressa? Não, eu quero que o senhor continue, senador Cristóvão. Eu estou aqui encantada, porque essa é a parte, a complementação, e eu estou anotando outras coisas para seguir o que o senhor fez. Porque, às vezes, nessa fantástico. Nessa hora tem que tomar um avião. Essa parte a gente teria que colocar numa moldura. É verdade. O senador Medeiros também não vai tomar avião agora, né? Verdade. Então, veja um caso, senador. O que é uma posição progressista, uma posição conservadora. Uber. Eu, pela minha relação pessoal com os taxistas, especialmente no Distrito Federal, eu confesso que nunca tomei Uber e vou evitar tomar, porque os nossos taxistas estão em fase de inanição. Agora, como é que a gente encara o problema do Uber? Tem a maneira reacionária, quer dizer, proíbe-se Uber. Não tem como. É uma tendência, e não é só de táxi, não, vai ser de tudo, a uberização do mundo. Tem uma outra, que é a dos conservadores,
não reacionários, que dizem o Uber é fundamental, os taxistas que se virem. Eu tenho uma terceira. Quer dizer, é inevitável a uberização do mundo. Portanto, se eu tenho um sentimento social, eu tenho que saber o que é que eu faço com os taxistas. Vamos prepará-los para serem parte do Uber? Vamos definir uma regra de transição para a adoção do Uber? Isso devia ter sido feito quando substituíram condutor de carruagem por motorista de carro. Gerou um desemprego imenso naquela época, porque transformar um condutor de carruagem em motorista de carro é difícil. Mas poderia ter havido um processo. Então, veja, o PT não foi capaz de entrar nessa terceira via. Aliás, não é boa a terceira via, não. Nessa via progressista de dizer certas mudanças que a realidade está fazendo exige de mim uma postura para poupar os prejudicados, mas sem interromper a marcha do progresso. Ficaram reacionários. Querem interromper a marcha do progresso. E eu não falo no caso do Uber especificamente. Eu falo no caso da Previdência, no caso das leis trabalhistas, por exemplo, que é uma marcha de progresso, é viver mais tempo. Logo, tem que contribuir mais. É ter trabalho provisório. Logo, as regras feitas 80 anos atrás por Getúlio Vargas têm que ser adaptadas. Quando as leis trabalhistas foram feitas, não existia máquina de escrever elétrica. Hoje, não só tem digitador, que é diferente de datilógrafo, exige mais formação, como já se tem, em algum momento, você dita e a máquina escreve. O meu telefone aqui, eu tenho uma neta com 5 anos que não sabia escrever, quando tinha 5 anos, ela ditava e me mostrava escrito, sem saber o que estava escrito. O telefone fazia. E a gente mantém as mesmas regras para datilógrafo? Não pode, não pode. Então, eu acho que foi isso que levou à derrota do PT. A falta de sintonia com os avanços, não assumiu-se um partido conservador, como é, e não soube ser um partido progressista. Não foi capaz de respeitar as regras da economia. Não entendeu, por exemplo, que na esquerda daqui para frente, nos progressistas, temos que entender que a economia é uma questão quase que totalmente técnica. O lugar do debate ideológico é o que fazer com uma economia eficiente. Mas se ela não for eficiente, a gente não consegue fazer nada. E para ela ser eficiente, a gente tem que respeitar as regras, porque outra coisa que eles não perceberam chama-se a globalização. As coisas estão hoje entrelaçadas, você não fecha mais. Nem a moeda é mais fechada, ela está entrelaçada com as outras. Mas eu quero mais um ponto. É que nessa declaração do PT, além de mostrar que não entendeu, não reconheceu os erros. E isso é trágico. Não reconhecer os erros é trágico. Na política aí fora, quando perde, a direção inteira do partido renuncia. Todo. O diretório chegaria ali e entregaria a renúncia. Eu não vou dizer fundar outra vez outro partido, mas renunciar, entregar. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. A renúncia dos responsáveis. Não houve reconhecimento. Não houve pedido de desculpas. E aí eu termino. Você não entendeu a marcha do progresso, não reconheceu seus erros e nem pediu desculpas para fazer o quarto, que é reciclar-se. Reciclar-se. Ajustar o discurso à realidade sem transigir nos princípios. Princípios é o quê? Princípios é um povo livre, é um povo eficiente, é um povo que se reconheça como um só povo. No Brasil de hoje, a gente está reconhecendo corporações. Eu vi hoje de manhã uma fala na rádio sobre a máfia da saúde. Médicos que recomendam próteses desnecessárias. Hoje, nós estamos vivendo num Brasil de 1 milhão de máfias. Não vou dizer tão graves como essa, não vou dizer como a máfia da criminalidade, mas é a máfia de defender o seu interesse e não do conjunto do país.
É máfia, é família. Você defende a família trabalhista sua, a família até partidária sua, e não a família de 210 milhões de pessoas. Está faltando isso. E o PT parece que não entendeu nada, não reconheceu nada, não pediu desculpas nenhuma, e aí não conseguirá se reciclar se continuar assim. Eles tinham que ter entregue uma renúncia de toda a direção. Convocar um congresso daqui a um ano? Tinha que convocar para amanhã e começar a debater onde é que nós erramos, cara. Vamos reconhecer que nós erramos, gente. Vamos inventar algo novo. E aí, para concluir, o que nos falta hoje, em geral, na política, às vezes falta uma grande ideia para o país. Às vezes falta um grande líder para o país, que eu chamo partido, um conjunto de pessoas. Lamentavelmente, hoje a gente está precisando dessas duas coisas. Não tem uma ideia hegemônica, como dizem os sociólogos, que unifique, e nem tem uma liderança que carregue essa ideia ou bandeira. A verdade é que uma vez a gente teve isso democraticamente para valer, que foi Juscelino. A ideia da industrialização, da marcha para o oeste, e democraticamente. O Fernando Henrique teve um detalhe que foi a inflação. E aí fez as ajudas da Bolsa Família, mas não foi uma ideia renovadora do conjunto da sociedade. O Lula seria o cara para fazer isso, porque ele representou, de fato, um avanço ao ouvindo o povo, chegar sem fortuna, sem diploma superior. Tem gente que diz que isso é um defeito, mas ser eleito e se comportar bem na presidência, sobretudo a primeira, sem diploma, é um exemplo de que o povo brasileiro tem condições. Mas ele não soube ser o Mandela do Brasil. Eu até dizia o Mandula. Não soube. E sabe por quê? Porque ficou preso das corporações. Ele tentou atender a cada grupo, mas não atendeu o total. A soma é diferente da soma. O povo é diferente da soma das pessoas. O povo é uma entidade maior do que a soma de todos os habitantes. Então, ele não soube fazer isso, ou não quis fazer isso, e, lamentavelmente, nos deixou na situação que nós estamos, que é uma das piores que a história do Brasil já teve, apesar de tantos avanços que nós tivemos, não há dúvida, na estabilidade monetária, apesar de perder um pouco, na democratização, apesar de precisar de uma reforma política, no crescimento, apesar da recessão. Nós tivemos avanços, mas não estamos com a ideia unificadora, nem com a liderança unificadora. Melhor liderança do que líder. Uma liderança, um partido, um conjunto. Por isso, seu discurso é importante. O do senador Medeiros também. E, quem sabe, o PT, que a gente não pode nem comemorar simplesmente essa dificuldade exagerada do PT. A gente pode até comemorar a vitória eleitoral dos outros. Mas a derrota política, a diminuição do PT, isso não é bom para o Brasil. Bom para o Brasil é perder por causa dos erros, mas se extinguir, ficar pequeno demais, não é bom. Mas para ele ser grande, do tamanho que o Brasil precisa de um partido como o PT, os seus líderes não estão preparados, nem têm as ideias necessárias. Ficaram corporativizados e imediatistas. Duas coisas que anulam um discurso que possa ser chamado de esquerda. O PT, com sua derrota, levou à esquerda, mas o grave é que ele perdeu por não ser de esquerda, por ser um partido reacionário, eu repito, mas querendo votos da esquerda. Aí perdeu. Vamos ver se nós juntos aqui recuperamos e construímos uma ideia hegemônica, motora para o futuro do Brasil e que surja uma liderança para isso, porque se não fizermos isso logo, o Brasil vai sofrer muitos anos. E aí corre o risco de cair até numa desagregação. Cada pessoa, cada grupo se sente em si o país e não mais parte de uma nação. Esse é um desafio que nós temos e que eu espero que estejamos à altura de enfrentar, senadora Ana Amélia. Eu vou pedir, senador Cristóvão, que os alunos de uma escola de Sergipe que estão aqui, vamos aplaudir o que diz o senador Cristóvão Buarque. Aplaudirei, senhor.
Senador Cristóvão, eu sou a primeira ali a aplaudir pela aula que o senhor acaba de nos dar. Aula da racionalidade, de pragmatismo, de sabedoria, mas, sobretudo, de uma questãozinha que falta no Brasil: bom senso, senso comum das coisas. O senhor deu uma aula aqui abordando política, sociologia e economia. E aqui eu queria saudar os jovens da Instituição de Ensino Luciana Bittencourt Oliveira, do Instituto Federal de Sergipe. Então, obrigado a vocês, são do ensino médio, e nós discutimos aqui, foi pena que não ouviram, o senador Cristóvão, que foi ministro da Educação, da cidade de Nossa Senhora do Socorro, do estado de Sergipe. Então, bem-vindos e boa visita a Brasília, porque o senador Cristóvão Buarque acabou de nos dar, a nós senadores, uma grande aula de racionalidade, de respeito com o país. E eu estou do seu lado, senador. O senhor me representa. Essa aula que o senhor deu agora foi exatamente uma aula que o comandante que está do lado de lá, o presidente da República, deveria ouvir. Deveria ouvir. O senhor está dizendo tudo o que precisa ser feito, da forma como precisa ser feito. A política hoje precisa de pessoas que pensem o país e não pensem no seu umbigo, não pensem apenas no seu interesse particular. Essa é a política que nós precisamos. Queria dizer ao senhor que o maior pecado na política e na vida, na relação humana, é não reconhecer o erro. O maior pecado, errar e não reconhecer o erro. E mais ainda, manter uma arrogância que em política é imperdoável, senador. Considerar-se sempre acima dos outros, acima do bem e do mal. E esta nota é isto: acima do bem e do mal. Não foram tocados pela realidade. Os taxistas de Brasília tiveram um comportamento que não teve o partido político que comandou o país em 13 anos. Por quê? Porque, primeiro, foram extremamente agressivos com os motoristas do Uber, até com os passageiros. Agressivos, usando violência. Isso é condenável. Isso aconteceu em Porto Alegre, aconteceu em São Paulo. Depois pensaram e repensaram e tiveram a inteligência de não é assim que nós vamos vencer essa guerra, dessa disputa. Não é assim. É oferecer ao passageiro, ao cliente, que é o dono das suas escolhas, oferecer ao cliente uma vantagem quando toma um táxi, que não seja Uber, 30% menos em determinadas horas, oferecer alguma condição que o cliente se sinta bem, limpar o táxi, deixar o táxi perfumado. Os taxistas de Brasília, de Porto Alegre, de São Paulo, deram um exemplo ao PT. Quando o Uber chegou, no encalço deles, e eles mudaram a atitude. O PT não mudou a atitude. Em 2014, senador, são gestos, são símbolos, são sinais para mostrar essa arrogância. Em 2014, lembro bem porque eu estava do lado do Aécio Neves, no Rio Grande do Sul, ele ganhou a eleição lá no Rio Grande do Sul. O Aécio ligou para Dilma vitoriosa. Em algum momento, a ex-presidente disse que havia recebido o telefonema dele cumprimentando-a? Não. E esse é um gesto de arrogância. Esse é um gesto de arrogância na convivência política e institucional. Eu também me surpreendo com Alexandre Molon, que tenho acompanhado lá, um menino, um jovem de cabelos brancos, mas um jovem, foi relator de uma lei mais importante, a lei da informática da internet. Espetacular, ele estava aqui, fez até um discurso, mas o Molon, ele voltou exatamente a um comportamento que, para a juventude, para a capacidade dele, inteligente, não está, eu diria assim, faltou-lhe o adornamento, que Vossa Excelência sabe bem, a atualização. E o PT, em vez de dizer, vamos nos reinventar, porque a sociedade já nos vê, não nos vê com bons olhos. Então, vamos nos reinventar para que a sociedade nos entenda que nós mudamos, porque a sociedade exigiu que nós mudássemos. Não. A nota é a prova disso.
Há também, nessas relações internacionais que Vossa Excelência lembrou e citou o Uber, eu citaria essa automação, senador. 31 dias de greve no sistema bancário. Houve algum problema para as pessoas no sistema bancário? Houve? As pessoas notaram que tinha greve? Não, porque as pessoas vão no banking, vão no computador, senador. E olha que aí está mostrando exatamente, pega o seu celular e faz o serviço no celular. Em casa, sentado, sem preocupação, de pijama. Então, as pessoas precisam perceber que a tecnologia está mudando as atitudes. Nós nos conectamos daqui lá. Deng Xiaoping reinventou a China, mudou de um sistema comunista, socialista, puro para um sistema aberto, claro, de uma economia de Estado, não interessa. Ele entendeu que precisava gerar riqueza para produzir alimentos para 1 bilhão de chineses. E o Deng Xiaoping disse, não importa que o gato seja preto ou pardo, desde que ele casse o rato. Uma singela. O Gorbachev na Rússia, posteriormente, nos anos 70, 80, nos anos 80, fez a Glasnost, uma abertura, que foi primeiro política e depois também econômica. Eles reinventaram, porque precisava dar uma resposta à sociedade. Nós precisamos de um Deng Xiaoping no Brasil. Nós precisamos de líderes que tragam uma nova forma de nós comandarmos a sociedade, com o que o novo tempo, que o século XXI está exigindo de nós, senador. E o seu discurso foi a palavra de um líder do século XXI caminhando para o século XXII, com a sua serenidade, com a sua racionalidade, com o seu conhecimento, com a sua fundamentação. O senhor, como eu, não votamos o impeachment para botar o Temer no poder. Nós votamos para dizer não aos erros cometidos contra o país. Pedalada fiscal, as irresponsabilidades. Sequer, senador, foi feito em 2011, como deveria ter sido feito, um respeito à sociedade, o censo agropecuário, que não é apenas para atender a agricultura, é para atender as necessidades da nação brasileira. Os nossos dados estatísticos defasados. E por que não fizeram? Por que não fizeram? Com muito prazer, senador Cristóvão Buarque. Uma frase só, inspirado no Deng Xiaoping, com a história de não importa a cor do gato. Na política, é preciso adaptar-se todos os dias à realidade para não mudar os princípios que você tem. O PT preferiu abandonar os princípios para não se adaptar à realidade do real, da realidade. É uma pena. Preferiu perder os princípios, os sonhos, a ética, para continuar defendendo os interesses pequenos, que não são mais viáveis nem corretos diante das reformas e da mudança na globalização e no avanço científico-tecnológico. Aí perdeu os princípios. Por isso que a situação é tão difícil deles. É preciso se adaptar à realidade sem perder os princípios que você tem para uma sociedade livre e justa. Senador Cristóvão, eu li como se o autor fosse Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo, que o mundo atribui-se a ele a frase, e que eu acho extremamente atual. Pode não ser, mas a frase é muito boa. O mundo, hoje, não se divide mais entre esquerda e direita, mas entre rápidos e lerdos. Eu acho que ela está tão simples de entender esse conceito novo de fazer e de mudar. Então, eu penso que nós estamos, de fato, precisando de uma compreensão melhor, mais aberta, despida de preconceitos. Veja só no caso que Vossa Excelência citou muito bem, que é o caso da Petrobras, do que foi aprovado na Câmara. Dá para se imaginar que nós, com a votação que houve do projeto de autoria do senador, ministro chanceler José Serra, seja uma venda do patrimônio brasileiro? Absolutamente. Vossa Excelência usou a frase, a Petrobras terá preferência
como a questão da prioridade, né? Terá preferência. Então, primeiro ela. Ela tem a preferência. Então, primeiro ela. Na locação de um imóvel, se for ser vendido, o locatário é que tem preferência na venda do imóvel. Está na lei. Então, a Petrobras terá preferência na exploração. E, de fato, não se pode imaginar. E é a direita, é aquele discurso antigo, velho, surrado, que José Serra, o autor, possa ser considerado um homem de direita, um político de direita. Um homem que foi asilado, combateu duramente o regime militar. Então, não se pode imaginar que Serra seja um entreguista. Logo ele. Então, não tenho procuração para defender José Serra, mas tenho a convicção de que é um político com responsabilidade, pensando o Brasil nos dias de hoje. E foi exatamente pelo domínio do partido, imaginando que a Petrobras fosse patrimônio exclusivamente seu. Patrimônio seu. Este é o erro que precisamos mostrar. E por ter considerado a Petrobras patrimônio seu, os brasileiros patrimônio seu, o Rio Grande do Sul patrimônio seu, e trabalhar sempre com essa perspectiva histórica e de governo, foi que ruiu e reduziu em 60% os votos na eleição de domingo, que é a eleição mais importante, que é a eleição nos municípios, onde pulsa mais a relação política e o entendimento. As pessoas entenderam. E se o partido não entender, é isso. Então, senador Cristóvão, de fato, nós temos que entender. E é preciso que o governo abra os olhos e não fique num joguinho singelo de imaginar que tem uma maioria e que possa trocar. Ele tem 80 dias para fazer e dar uma resposta ao Brasil. Caso contrário, Vossa Excelência e eu estaremos aqui sempre vigilantes. Senador Medeiros, da mesma forma. Nós somos do mesmo time, estivemos sempre do mesmo lado. Nós vamos estar vigilantes. E quando a gente critica, nós, pela responsabilidade que temos, nós estamos auxiliando. Nós criticamos a ex-presidente e ela não entendeu, ela não ouviu. Se Temer não entender e não ouvir, se Temer não entender, não ouvir as nossas críticas, de organizar adequadamente a base que lhe dá sustentação política, se não oferecer ao país, rapidamente, uma atitude que a sociedade entenda, essa PEC 241, e eu fico muito feliz com o senador, para mostrar os impactos que ela vai representar na economia do cidadão comum. A redução da taxa de juros tem que acontecer com essa atitude da PEC 241, senador. E quem é que vai ser beneficiado? É o trabalhador assalariado que vai comprar uma geladeira e o juro vai ser menor, ele vai pagar menos pela geladeira. É o país que vai deixar de pagar essa enormidade de juros pela dívida que tem. E é dinheiro que vai para o sistema financeiro e não para a produção, não vai o dinheiro para a área social, não vai dinheiro para os programas todos importantes que temos para a educação e para a saúde. Simples assim. A PEC é isso. E sem ela, nós não vamos tirar o pé do barro. Não é porque é o Temer, é porque é a economia, estúpido, como disse um líder ao falar sobre essas questões. Não adianta 2 mais 2, são 4. Não são 5, senador. Não são 5 do seu exemplo magistral, didático e precioso. Não são 5. 2 e 2 são 4. E é essa economia, e é essa lógica que o governo precisa entender e que nós precisamos entender aqui nesta casa e em todas as nossas atitudes em relação à gestão. E, finalmente, concordo plenamente com Vossa Excelência, mais do que uma ideia, precisamos de um líder que leve uma nova ideia para que o Brasil seja um novo Brasil, o Brasil do século XXI. Nós ainda estamos patinando no século passado em muitas questões. E eu agradeço enormemente a parte do senador Cristóvão Buarque, que me deixou não só lisonjeado, mas me deixou muito feliz, senador,
Hoje é uma sexta-feira, nós estamos encerrando. Eu não, porque às 14h terei uma audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que estão convidados, senador Medeiros, para debater um problema sério, que é acordos entre o Brasil e o Uruguai em relação à área de laticínios. A importação desmesurada e sem controle, não há cotas de leite do Uruguai e de outros países, está arrasando os produtores. E a produção de leite no Brasil, a maior parte são pequenos produtores de leite. Então, vou debater esse tema logo às 14h na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. E eu penso que é uma coisa importante, porque essa é uma produção que emprega muita gente, é uma questão de renda para a agricultura familiar especialmente, e vamos tratar essa matéria de maneira muito séria, trazendo aqui representantes do Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, que depende de acordos no âmbito do Mercosul. Então, nós vamos continuar trabalhando hoje à tarde, sexta-feira. Mas agradeço mais uma vez, senador. Hoje eu estou de alma lavada com a parte de Vossa Excelência. Agradecer ao senador Medeiros também pelo brilhante pronunciamento que fez na manhã de hoje. Muito obrigado. Senadora Ana Amélia, quero lhe parabenizar e também os dois por propiciar esse debate de alto nível. O que os brasileiros esperam, o senador Cristóvão, senadora Ana Amélia, é justamente isso, o debate de grandes temas. Às vezes a gente vê essa tribuna que já foi ocupada por tantos ilustres brasileiros, mas eu até brinquei esses dias. Nós temos aqui o busto do Rui Barbosa. Do Rui Barbosa. E há poucos dias eu vi tanta coisa imprópria para se falar nessa tribuna, que eu falei, olha, o Rui Barbosa está com a mão sobre os olhos. Então, esse é o ponto e essa é a essência do parlamento. Tratar do que interessa ao país, dos grandes temas. Não se ter medo de sonhar e de contar esses sonhos, que nem Vossa Excelência tantas vezes vem falando aqui, e que às vezes as pessoas falam, Cristóvão é um visionário. E eu me lembro do Policarpo Quaresma, quando ele vai apresentar uma solução para a agricultura brasileira, e aí o Floriano Peixoto diz, Quaresma, você é um visionário. Mas o interessante é que aquelas ideias de Lima Barreto no personagem do Policarpo Quaresma são tão atuais. Nós continuamos com a pequena agricultura com os mesmos problemas que ele apontava naquela época. E as soluções que ele apresentou para o Floriano Peixoto, que não foram ouvidas, são reais até hoje e ajudariam a agricultura. Então, esse debate de a gente vir aqui e o senhor propor soluções, senadora Ana Amélia levantar todos esses pontos, eu só vou dizer o seguinte, senadora Ana Amélia, na verdade, o projeto do Serra e a decisão desse parlamento, ela é entreguista, sim. Ela está entregando a Petrobras de volta aos brasileiros. Eu não tenho dúvida disso, porque o PT se mostrou como cavalheiro que se propôs a proteger os bens dos brasileiros e da Petrobras contra terceiros, mas estava tomando para si. E nesse momento a gente sente que está sendo entregue de volta ao Brasil. Então, maravilhoso a sua fala, como sempre, e essa parte do senador Cristóvão, como eu disse, a gente tinha que emoldurar e colocar ali num lugar de destaque para ficar, porque talvez o senhor não tenha consciência, aliás, por ter tanta facilidade, senador Cristóvão, de fazer análise, mas talvez o senhor não tenha consciência dessa análise que o senhor fez aqui. Ela é muito grande e muito importante mesmo, e é uma pena que outros senadores não tenham a oportunidade de ter tido o privilégio que eu e a senadora Ana Amélia e os funcionários da casa estão aqui, e o povo brasileiro que está nos ouvindo, de ouvir essas suas palavras. Nós precisamos realmente refletir sobre isso. O senhor fez uma provocação certa vez em Mato Grosso, senadora Ana Amélia, que ela me inquieta. Eu estou inquieto até hoje. Ele falou, o Mato Grosso é hoje o Cantado em Verso e Prosa como o maior produtor de tudo. Ele falou, mas vocês já se prepararam para o pós? Vocês exportam produtos primários, hoje vivem de commodities. Ele falou, mas isso é muito bom, mas isso já aconteceu com Olinda, já aconteceu com Ilhéus, já aconteceu com o Vale do Paraíba. Ele falou, e vocês já pensaram em produzir conhecimento? E fez a comparação entre Detroit e o Vale do Silício. E aquilo até hoje me incomoda, porque eu estou vendo que ele já faz uns quase 3 anos que ele disse isso numa palestra lá em Mato Grosso, e até hoje eu vi que a gente não tomou um rumo. E é por isso que eu digo, o senhor às vezes vem aqui e diz verdades inquietantes. Talvez seja por isso que
Nem sempre as pessoas gostam muito do que o senhor disse, mas é muito importante para o Parlamento brasileiro. Muito obrigado e eu fico contente por ter. Eu agradeço, senador Medeiros, por essa relevância, essa provocação que o senador Cristóvão fez ao senhor sobre o Mato Grosso. É importante exportar a um dilema. O próprio Fidel Castro entrou, quando o Brasil passou a ser um exportador de álcool combustível, que imagina, estava tirando áreas para produzir feijão e arroz. É uma tonteria, diríamos em espanhol, para reproduzir, e poderíamos ter dito para ele também, por que não tecá-las? Quer dizer, o Brasil tem um território ainda sem derrubar uma árvore, sem fazer nenhuma expansão territorial, de produzir muito mais. Nós vamos produzir 210 milhões de toneladas, 200 milhões de toneladas de grãos na safra 2017-2018. 10 milhões. Há menos de 10 anos, senador, eu era jornalista quando havia uma campanha que era o Roberto Rodrigues, o ministro da Agricultura, para chegar a 100 milhões. A tecnologia entrou na agricultura. E quando a gente fala em agricultura, a gente pensa só naquela coisa antiga e tal, da carroça, do arado, puxado a boi, não. A agricultura está altamente tecnificada, alta tecnologia de precisão, mas isso não é suficiente, o senhor tem razão. Eu estive, e o senador também conhece, a Finlândia. A Finlândia é um país pequeno na Escandinávia, que tinha na exploração da madeira e do papel a sua grande fonte de receita. De uma hora para outra, a Finlândia se reinventou na tecnologia. Entrou com o Nokia, que teve problemas, mas entrou na área de conhecimento, de informação e tecnologia. Hoje a Finlândia é um exemplo em educação, como é a Nova Zelândia também, como fonte e venda. A educação está sendo um produto de venda para essas nações que entenderam ao tempo certo isso. E nós precisamos, senador Medeiros, nós precisamos sim de mais Cristóvãos, de mais visionários no nosso país, e aí ele vai ser bem melhor. Não estou querendo fazer agrado, não faço nada, eu estou dizendo isso. Precisamos mais de pessoas que pensem o Brasil dessa forma, com essa racionalidade. Não estou agradando a um amigo, eu estou dizendo a verdade, é o que eu sinto. Nós precisamos mais de pessoas como ele. Não porque ele concordou com o meu discurso, não. Eu tenho a responsabilidade de dizer o que eu sinto e é o que eu estou fazendo agora. Precisamos mais de visionários como ele para o Brasil ficar realmente melhor. Obrigado, senador. Eu chamo ele de João Batista. Eu falei, só espero que não apareça nenhum Herodes. Mas a senhora falou em Finlândia. Vale lembrar, senador Cristóvão, que a Finlândia, boa parte dos equipamentos, colheitadeiras e tratores que nós usamos lá em Mato Grosso, vem da Finlândia, que não planta um pé de milho, um plano de soja. Tecnologia.